Boa noite, alunos. Como os nossos vídeos online ficaram com uma qualidade muito ruim, eu vou fazer de novo com vocês as duas atividades que eu passei para o semestre. A primeira atividade é relativa a completar uma planta baixa. Então, vocês têm que pegar esse documento aqui, para quem não sabe. É o segundo documento que fala sobre o projeto arquitetônico. Eu gostaria que vocês lessem o material antes, que eu falo sobre a representação de paredes, de portas, janelas, beirais, nível. E aqui nessa parte cinza eu explico o que eu quero do exercício, né? O enunciado do exercício. Aqui eu dou algumas informações prévias que eu quero que vocês sigam. Em segundo, eu faço um passo a passo de como desenhar à mão uma planta. E na última página desse material, vocês têm esses dois desenhos aqui. Eu quero que vocês imprimam só essa página, essa última página, e que completem esse desenho. A gente já tem aqui as paredes posicionadas e eu quero que vocês completem ele com as outras informações. Informação do beiral, o nome dos ambientes, algumas cotas. Está tudo explicado no enunciado do exercício. Agora eu vou resolver ele com vocês. Como eu sei que a maioria dos alunos vai imprimir esse modelo, eu vou começar por ele. A primeira coisa que se faz é posicionar a folha na mesa. Para isso a gente vai precisar dos dois esquadros. Eu uso um dos esquadros, uso essa abertura para travar ele na mesa, apoio a folha aqui. Estou mexendo um pouco para ficar bem posicionado no vídeo. Em seguida eu apoio o meu outro esquadro nesse esquadro que já está aqui na mesa. E agora eu vou posicionar a folha para que ela fique bem nivelada. Vou colocar a minha um pouco mais para cima por causa do vídeo. Em seguida eu fixo ela na mesa com fita crepe ou fita adesiva, o que vocês tiverem em casa. Vou dar um zoom agora. Vou começar com o pavimento inferior. Esse desenho aqui. Eu vou fazer esse com vocês, depois vocês façam também o pavimento superior, que é logo abaixo. Para ter uma sequência do que eu preciso fazer, eu vou dar uma olhada de novo nesse material aqui. Vou na parte das etapas do desenho e acompanho aqui o que eu tenho que fazer, que sequência eu tenho que seguir. Como aqui eu já tenho as paredes locadas, elas já estão mais grossas, inclusive, eu começo essa lista a partir da etapa número 6, que seria desenhar as portas e janelas. É isso que eu vou fazer. Para esse exercício, eu não vou cobrar que vocês usem aquelas técnicas de esquadro, nem nada disso, porque o objetivo não é que vocês façam um desenho lindo e maravilhoso, mas sim que vocês entendam as representações, para fazer o exercício, o objetivo é esse, para fazer o exercício que vocês olhem o que eu estou pedindo no enunciado e procurem a forma de representar isso que eu estou pedindo. É um exercício que o objetivo é que vocês fizessem uma pesquisa.
Então, eu vou posicionar agora as janelas da edificação, as janelas e as portas. Quer dizer, como a gente viu, eu quero que vocês olhem depois naquele documento que eu estou usando, quando eu mostro a representação das janelas, a forma mais comum de representar é usar duas linhas externas e duas linhas mais próximas dentro. Mas como essa escala é uma escala muito pequena, não quis trabalhar no começo já com vocês com escalas diferentes, uma escala que não permite que eu faça mais duas linhas aqui. Então, eu vou fazer só mais uma bem no centro, para representar que é uma janela. Dessa forma. Continuar riscando as janelas. Para os mais preocupados, eu não estou cobrando perfeição. Estou cobrando só entendimento das formas de representação. Então tá, posicionei 4 janelas aqui, agora eu vou fazer as portas, que é a porta de acesso ao banheiro, a porta dos fundos e a porta de entrada pela garagem. Para isso eu vou medir o vão, aqui eu tenho um vão de 70 centímetros, então eu sei que a minha porta ela tem 70 centímetros. Tem a bolinha 50 mais 2. Em seguida eu vou fazer uma linha bem próxima a ela, não precisa ser um valor exato. E vou fazer uma linha reta até o final aqui. Não precisa fazer representação com semicírculo, nem nada disso. Vou fazer isso aqui mais uma vez, vou medir. Essa porta aqui já tem 80 centímetros. Essa também. E eu vou marcar no meu desenho uma porta de 80 centímetros. Faço duas linhas para que seja representada a folha da porta. E aqui, como ficaria muito ruim colocar uma porta de abrir, eu vou colocar uma porta de correr. No início do material, eu também tenho representado alguns modelos de porta de correr. Vocês deem uma olhada depois. Eu vou desenhar uma folha da porta de 80 centímetros. E essa vai ser a minha representação. No enunciado do exercício, eu dou algumas informações prévias para vocês seguirem. Eu digo que a escala é 1/100, eu falo que as paredes têm 15 centímetros, nesse caso já está desenhado, né? Não seria usado. Eu falo que o nível interno da residência deve ser 30 centímetros e o nível externo deve ser 15. Mas nesse exercício eu vou fazer diferente, eu vou fazer assim, eu vou botar que o nível daqui, dessa região aqui, é 30 e o nível da garagem é 15, porque geralmente existe essa diferença de nível. Então, como é que eu represento uma diferença de nível? No material também está bem representado. Eu faço simplesmente um traço. Esse traço aqui, numa abertura, né, num vão, já indica que existe uma diferença de altura entre os pisos dos ambientes. Voltando para as nossas etapas, agora que eu já desenhei as portas e janelas, eu vou para a etapa número 7, que é a etapa de acentuar as espessuras dos elementos, que não vai ser precisa também, né? Porque as paredes já foram dadas e elas já estão numa espessura grossa. Vamos para a etapa número 8. Desenhar um mobiliário fixo, ou seja, desenhar as louças sanitárias, desenhar os aparelhos de porte. Vamos lá. Aqui a gente pode supor que esse ambiente aqui é um banheiro, porque ele é menor. Quem já fez e colocou
e tem alguma diferença, botou uma porta aqui ao invés de uma janela, isso não vai ser cobrado, tá? Esse exercício ele tem outros objetivos, né? Que vocês entendam, consigam representar tudo que eu pedi. Eu quero ver se vocês sabem representar uma janela, uma porta. É esse o objetivo. Agora vamos fazer aqui no banheiro um box de 80 centímetros. Vou posicionar o chuveiro. É só uma bolinha. Esse desenho aqui ele é bem básico, tá, pessoal? Aqui dá até pra ver que a minha linha do box ficou torta. Eu vou refazer. Vou fazer de novo aqui. 80. Já ficou melhor. Vou desenhar um vaso sanitário. Pode ser 70 por 40. Como eu falei na aula desse exercício, eu quero umas representações bem simples, só uns quadrados, não quero nada rebuscado, ninguém faz mais isso à mão. Não vou cobrar isso de vocês. Também nem é o objetivo do curso de vocês, né? Vou fazer aqui uma pia. Agora eu vou para onde eu acho que é a cozinha, que é aqui, mais próximo da porta de saída. Como eu disse na aula passada, algumas pessoas faltaram, mas esse exercício essa planta é só um exercício, foi um exercício que eu fiz até no meu curso técnico também. Então não se baseie nele para fazer a sua casa, nem nada do tipo. Vou desenhar aqui uma máquina de lavar aqui no canto, de 70 por 70. Não vou me incomodar muito com as medidas exatas das coisas. Vou fazer um tanque aqui fora também, vou fazer ele de 60 por 70. Vou apresentar ele dessa forma. Fazer um fogão aqui no canto. Não, aqui, mais aqui no meio. Fazer ele de 70 também. Fazer tudo 70 por 70 e já facilita a vida. Aqui vou posicionar uma geladeira. Pronto, posicionei todos os meus aparelhos, minhas louças sanitárias e meus aparelhos de porte. Em seguida, vou para a etapa número 9, que é traçar a projeção do beiral. No enunciado do exercício, que eu quero que vocês leiam antes de iniciar, eu falo que o beiral ele deve ter 80 centímetros de largura. E como é que a gente representa o beiral? Também tem no material, através de uma linha tracejada, porque representa uma linha não visível, um elemento não visível, que é o telhado. Então, vamos lá. Vou medir aqui 80, mais um ponto de 80. Vou marcando pontos de 80.
Agora eu vou fazer minhas linhas pontilhadas. Que eu vou marcar mais um ponto também. Como eu não estou usando os esquadros, é interessante que eu faça sempre 2 pontos, né? Acho que eu já frisei bastante isso nas nossas aulas. Eu não vou mexer na câmera de novo, porque eu tenho algumas limitações gravando as aulas desse tipo, né? Não é tão fácil assim configurar. Mas entendam que eu estou fazendo na borda toda da casa. Tudo vai ter beiral, por mais que vocês não estejam conseguindo ver agora. E é isso, vocês posicionam o beiral a 80 centímetros da casa. Vou apagar o excesso. Fazer a mesma coisa desse lado. Percebi que faltou fazer alguns pontos aqui. Temos então nossa 9ª etapa pronta. A 10ª etapa fala para a gente escrever o nome dos ambientes com a sua respectiva área. Então vamos lá. Vamos escrever aqui, eu não vou cobrar que vocês façam aquelas linhas auxiliares. Vou escrever garagem, BWC. BWC é um termo em inglês para um banheiro que tem chuveiro. Se não tivesse, seria só WC. E aqui é uma área toda aberta, né? Geralmente se separa, se faz uma linha imaginária aqui, se separa, mas nesse exercício eu vou só colocar tudo junto para facilitar também a nossa medição de área. Então eu vou botar cozinha, barra AS, que é a área de serviço, barra sala jantar, barra sala estar. Tentem usar a letra técnica que vocês aprenderam no começo do semestre. Não façam corrido. Agora a gente tem que colocar as áreas dos ambientes. Para isso a gente vai fazer bem aproximado, né? Porque eu não tenho as medidas exatas, vou utilizar a régua e vou medir. Aqui tem 2,35, assim, o banheiro até menor do que... Aqui eu tenho 1,40. Então, 2,35 vezes 1,40, a gente tem uma área de 3,29 metros quadrados. Para a garagem, eu tenho 2,5 por 5,3. Tem uma área de 13,25 metros quadrados. Mais uma vez, não sigam esse desenho para fazer uma casa para vocês, nem nada do tipo, que ele é só educativo. Tem várias coisas aqui que são meio questionáveis. Agora a área interna dessa área é bem grande, 6,3 por... Vou fazer o cálculo dessa forma aqui, ó. Como eu tenho uma sala nesse formato, tem
uma sala nesse formato aqui, eu vou fazer duas áreas, né? Dois retângulos. Vou dividir dessa forma. Então, eu vou fazer primeiro essa área e depois vou somar com essa outra aqui. Então, vou medir de novo que eu esqueci. É bem aproximado, tá? Porque a escala é pequena. Até eu que enxergo bem tenho certa dificuldade. Então, 6,9 vezes 2,7. 6,9 vezes 2,7, tenho uma área de 18,63 metros quadrados. E a área de cima vai ser de 90 por 4,9. Então, 0,9 vezes 4,9 tem uma área de 4,41. Então, 18,63 mais 4,41, eu tenho uma área de 23,04 metros quadrados. Eu vou desconsiderar essa área aqui debaixo da escada para facilitar o nosso exercício. Geralmente se faz um depósito, algo assim. Próxima etapa. Já escrevemos o nome dos ambientes e as suas respectivas áreas. É inserir o nível dos ambientes, etapa número 11. Como é que eu coloco a representação de nível? Eu tenho que olhar ali no meu material, fazer uma pesquisa nas primeiras páginas. Vai ter um tópico lá escrito cota de nível em planta. Então, eu vejo que a minha representação é feita dessa forma. Eu coloco uma bolinha, faço duas linhas dessa forma. E pinto. Eu faço dois riscos de forma a dividir esse círculo em 4 e pinto dois pedaços deles, pedaços opostos, dessa forma. No meu enunciado, eu digo para vocês que o nível interno da residência é de 30 centímetros. Então, eu vou colocar aqui 30. E eu digo que o nível externo é de 15. Coloco aqui o nível externo que eu considerei garagem, nesse caso, 15. E eu também dou a informação de que se a casa tiver dois pavimentos, que é esse caso, né? Eu quero que o segundo pavimento ele tenha 3,18 metros, ou seja, 318 centímetros. Por que esse valor? Se vocês prestarem atenção, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Essa linha aqui, ela nem existe, na verdade. Foi um erro. No de cima já não tem. Então, eu tenho 16 degraus e eu sei que o espelho, que é a altura do degrau, tem 18 centímetros. Então, eu faço 16 vezes 18, que dá 288, mais os 30 centímetros que eu já tinha. Então, eu sei que o pavimento de cima tem 318 centímetros, que é o 288 mais 30. É isso que representa esses símbolos aqui no desenho. A próxima etapa é a etapa de inserir as referências das portas e janelas. Isso também tem no material teórico do começo do documento que eu mostrei para vocês. E o que eu quero com isso? Eu quero que vocês deem uma representação para sua porta, assim, identifiquem uma identificação para sua porta, por exemplo. Essa porta aqui é uma porta de abrir de 80 centímetros. Eu vou chamar ela de P1. Vou ver aqui se eu tenho no meu desenho mais alguma porta igual. Se eu tivesse, eu escreveria de novo P1.
Então, eu teria duas portas diferentes com a representação do P1. Eu sei que essa porta tem 70, então vou chamar ela de P2, porque ela é diferente. E essa porta é uma porta que, apesar de ter 80, é uma porta de correr, então é uma porta diferente. Vou chamar ela de P3. A mesma coisa eu vou fazer com as janelas. Vou ver aqui, eu tenho 1 metro, que enorme. Eu tenho um J1. Aqui eu vou ter uma janela que já dá pra ver que ela é menor, vou chamar de J2. Essa daqui tem 1,70 m e essa tem 1,5 m. Elas são todas diferentes, então eu vou chamar essa de J3 e essa de J4. Aqui seria mais interessante que eu tivesse colocado a identificação pro lado de fora, então é isso que eu vou fazer. E era só isso, a etapa é só isso. Eu mostrei para vocês na parte teórica do material que existem algumas representações diferentes, né? Alguns desenhistas colocam já as medidas da janela na própria planta baixa, né? Ele faz uma representação aqui de 1,20 por 1 por 1,20 m. Daí eu tenho o comprimento, a altura e o peitoril da janela. Mas, às vezes, vocês podem achar esse tipo de representação. Daí, nesse caso, no projeto vai existir uma tabela onde você vai procurar essa simbologia, esse J3, e você vai conseguir encontrar as medidas corretas da esquadria. Então, vamos para a próxima etapa. Indicar as linhas de corte. Como é que se indica as linhas de corte? Mais uma vez, eu peço que vocês olhem o material, que eu falo das janelas, e eu também falo, logo em cima do enunciado do exercício, eu mostro como se faz a indicação de corte, que é feita dessa forma, com uma linha de traço e ponto. No meu enunciado, eu não posso ficar mexendo muito na minha câmera, então eu peço que vocês olhem esse material no computador de vocês, que imprimam. No enunciado, eu falo que eu quero 2 cortes, que é o número mínimo de cortes. E eu quero que eles passem pelo banheiro e pela cozinha. Como aqui se trata de uma edificação de 2 andares, eu não vou passar pelo banheiro o corte, como eu falei. Eu vou passar pela escada, que é onde eu tenho mais informações e seria o melhor lugar para fazer o corte. Na aula passada, alguns alunos ainda perguntaram se um desenho pode conter mais que 2 cortes. Ele pode sim. Ele pode ter quantos cortes for necessário. Eu até citei o caso de um apartamento duplex, né? Que é um apartamento que tem dois pisos, né? Tem uma escada dentro do apartamento. Nesse caso, se o desenhista quiser, ele faz um corte na escada comum do prédio e faz um corte na escada do próprio apartamento, do apartamento duplex. Também foi questionado na aula passada a questão de quando a casa... Porque geralmente esses níveis, eles levam em consideração a rua como nível 0. Se não for a rua, vai estar mostrado no desenho qual que é o nível 0. Foi questionado o caso de casas que são abaixo do nível da rua. Nesse caso, o nível pode ser negativo, sim. A gente tem alguns casos onde se usa nível negativo. Principalmente quando tem um prédio que tem subsolo, ou você está botando essa representação de nível no fosso do elevador. São exemplos de uso de cota de nível negativo. Voltando aqui, cortes. Sim, eu quero que um passe pela cozinha e agora um que passe pela escada. Então eu vou posicionar meu corte aqui. Né? Lembrando que a representação é uma linha grossa de traço e ponto. Vou fazer um
um corte que passe pela minha cozinha. Mesma coisa eu vou fazer aqui passando pela escada. Agora eu vou precisar diminuir um pouco esse zoom. Acho que eu não vou conseguir mais. E como eu tenho algumas limitações na minha gravação, eu vou ser obrigada a soltar o meu desenho. Mas vocês não façam isso em casa. Eu ainda não terminei de fazer a representação de corte. Eu fiz as linhas de traço e ponto, mas eu ainda preciso saber para que lado eu vou olhar, que lado eu preciso olhar, né? Eu fiz a representação de corte, dividi a casa em 2 pedaços, mas para qual pedaço eu tenho que olhar? Vou olhar para esse lado do desenho, porque é o lado onde eu tenho mais informações, né? Onde tem a escada. Então, o que eu vou fazer é isso daqui. Eu não vou cobrar perfeição, só quero que vocês façam uma setinha apontando para o lado da escada, que é onde eu quero fazer uma leitura de corte. Vou chamar esse primeiro corte de A. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Vou chamar de A também. Em alguns casos vocês vão encontrar a linha, tanto faz. A mesma coisa eu vou fazer com o meu segundo corte. Para que lado eu devo olhar? Para o lado da escada ou para o lado do banheiro, onde eu só vou ver uma parede e aqui essa parede da cozinha? Para o lado da escada, né? Que é o lado onde eu tenho mais informações. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro corte. Eu vou chamar ele de B. Vai ser o corte B, B'. Agora a gente já está chegando quase no fim. Temos mais 2 etapas. Que é escrever o título do desenho e a sua respectiva escala e cotar o desenho. O título do desenho já foi dado, né? Planta baixa, pavimento inferior. E agora eu preciso indicar a escala. Já foi dado no enunciado que a escala é de 1 para 100. Então, eu só vou escrever aqui ESC 1 para 100. E agora, por último, eu vou fazer algumas cotas. Não quero que façam muitas. Vou fazer algumas cotas externas para que o desenho não fique muito poluído, já que ele é bem pequeno. Então, eu tenho um 7.1 aqui, tenho 2,5 aqui. Quem quiser, use esse esquadro aqui. É o esquadro que tem os 2 ladinhos iguais. Então, ele tem um ângulo de 90, um ângulo de 45, 2 ângulos de 45, né? Porque todo triângulo, a soma dos ângulos internos tem que ser 180 graus. Então, se eu tenho um ângulo de 90 e 2 ângulos iguais, esses 2 ângulos tem que ser 90 dividido por 2, que é 45. Quem quiser pode usar esse esquadro para fazer essas marcações aqui de cotas. Opa, aqui não era uma marcação. Então, esqueci a medida, eu tenho um 2,5 e tenho um 7,1. E é isso que eu quero que vocês façam. Coloquem mais algumas cotas aqui nas cotas externas. Não precisa de muitas. Eu só quero... O objetivo do desenho era esse, era que vocês lessem uma informação e tivessem que pesquisar como representar ela. Então, vocês teriam que fazer a mesma coisa que fizeram aqui.
aqui na parte superior do desenho, onde eu tenho 2 quartos e um banheiro. E aqui a área de circulação, né? Então, esse primeiro vídeo é assim.